Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a quarta obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente, estamos na primeira parte desta obra, que trata de doutrina. Estamos no capítulo 3, ainda é o 3. Sim, ainda é o 3, que trata de céu. O céu. E nós, ontem começamos aqui o item 9, mas não o terminamos. Aqui na primeira parte do item 9, eu vou ler rapidamente, só para nós nos situarmos, sem comentar, que já fizemos ontem. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta em bem e se desfazer de tudo o que há de mal em si. O selvagem, por exemplo, poderia, em uma só encarnação, alcançar o nível moral e intelectual do europeu mais avançado? Isto é materialmente impossível. Deve, pois, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? O simples bom senso repele uma tal suposição que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus e da lei progressiva da natureza. Por isso, Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas sejam necessárias para atingir o objetivo, que é a perfeição. Então, é assim que vamos da simplicidade e ignorância até a perfeição. E aí continua Kardec neste mesmo item 9, ok? Em cada nova existência, o espírito leva o que adquiriu nas existências anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, em inteligência e também em moralidade. Cada existência é, assim, um passo adiante no caminho do progresso. E não vamos esquecer que ninguém volta atrás. Nós só podemos caminhar para frente. Então, ninguém retrocede no progresso. Retrograda. Ninguém anda para trás. Só vamos para frente. Podemos ir bem devagarinho. É como aquela flor que desabrocha. Não vemos, parece que ela está lá parada. Mas não, ela está abrindo. No final do dia ela fecha. Né? E assim, muitas vezes, nós também podemos ir bem devagarinho, como podemos dar um ritmo melhor ao nosso progresso. Depende do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha e da nossa vontade. Continua Kardec, já agora concluindo o item 9. A encarnação faz parte da inferioridade dos espíritos, ou seja, é parte de um processo fundamental, sem qual não dá para avançarmos, no nosso progresso. Não é? A encarnação é um recurso de Deus para nos ajudar nesse progresso, o qual todos nós estamos condenados, felizmente condenados. Então, a encarnação faz parte da inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária àqueles que lhe ultrapassaram o limite e progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que não têm nada mais de materialidade terrestre. Vejam, nesses mundos superiores ainda há encarnação, mas não da forma como se dá aqui. Já os espíritos puros não têm mais que reencarnar. Mesmo os superiores ainda são errantes, ou seja, ainda têm que reencarnar para se aprimorar, certo? Só quem não precisa mais, só quem não está mais no estado de espírito errante são os espíritos puros. Isso tudo nós vimos lá no estudo do Livro dos Espíritos, não é? Da parte destes,
destes espíritos superiores, a reencarnação é voluntária, tendo em vista exercer sobre os encarnados uma ação mais direta para o cumprimento da missão da qual estão encarregados junto deles. Ela é voluntária, mas é o trabalho que naturalmente não é como muitas vezes nós aqui, que, não, vai dar muito trabalho isso. Os espíritos superiores, eles têm prazer em servir, por isso são superiores, né? Aceitam as vicissitudes, ou seja, as limitações, dificuldades, né, dores, e os sofrimentos por devotamento, por já terem abraçado a causa do bem, não estão mais em conflitos muitas vezes que nós ainda vivemos. Fazemos isto que é o certo, mas eu não queria. Isto vai ser aquilo. Não há esse conflito. Querem, buscam servir e fazer o bem. Sempre, o mais possível. E continua Kardec. Então vamos lá. Aceitam as vicissitudes e os sofrimentos por devotamento. Entra. Me perdi. Sim, acaba aqui. Eu estou indo adiante, não. Aceitam as vicissitudes e os sofrimentos por devotamento. Pronto, aí terminamos o item 9, certo? Agora nós vamos para o item 10. No intervalo, Kardec, no intervalo das existências corporais, o espírito entra por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Então, no intervalo, um espírito errante, né? Ele retorna ao mundo espiritual, mas é um intervalo entre uma encarnação e outra. Certo é que ele vai voltar para a carne. Então, um período mais ou menos longo ele vai ficar no mundo espiritual, onde ele é feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que tenha feito. O estado espiritual é o estado normal do espírito. Então, nós somos espíritos. O nosso mundo natural é o mundo espiritual. Estarmos encarnados é como, por exemplo, nós somos estudantes? Não. Uma das atividades que nos dedicamos ao estudo na escola. E isto faz com que progridamos no conhecimento. Também os espíritos, nós reencarnamos como se fôssemos a um dia de aula para aprimorarmos a nossa inteligência e a nossa moralidade. Então, é um recurso didático, um recurso para nos fortalecermos, como é para as crianças e para os jovens também, se formos fazer uma comparação, não é? Então, continuamos aqui. O estado espiritual é o estado normal do espírito. Estamos desencarnados, temos muito mais acesso ao nosso passado espiritual, às nossas necessidades reencarnatórias para o futuro. Tudo isso fica muito mais claro. Quando nós reencarnamos, ficamos com tudo isso muito abafado, não temos acesso a essas recordações, nem às nossas necessidades reencarnatórias, assim, como pontos. Nós acabamos percebendo quais são as nossas necessidades se estivermos atentos e buscarmos estudar para entender um pouco mais sobre isso. Então, o estado espiritual é o estado normal do espírito, uma vez que esse deve ser o estado definitivo. E o corpo espiritual não morre. Ou seja, quando acabarmos todo o nosso progresso e chegarmos ao estado de espírito puro, esse é o nosso estado natural. E então, continuaremos com o nosso corpo espiritual e este corpo espiritual jamais morre.
é o nosso estado definitivo. O estado corporal não é senão transitório e passageiro. E é no estado espiritual, sobretudo, que recolhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. Lembrando aqui das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então, lá receberemos os frutos que plantamos durante a nossa encarnação, bons ou amargos. É no estado espiritual, sobretudo, que recolhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. É, então, também que se prepara para as novas lutas e toma as resoluções, as decisões, que procurará pôr em prática no seu retorno à humanidade, ou seja, na sua próxima reencarnação. E ele conclui o item 10 dizendo-nos assim, Kardec: o espírito progride igualmente na erraticidade. Então, é uma pergunta muitas vezes recorrente: nós progredimos só quando estamos na carne ou também progredimos na espiritualidade quando estamos entre uma encarnação e outra? É o que ele vai responder aqui. O espírito progride igualmente na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Ali, aure conhecimentos, ou seja, ali ele também aprende um montão de coisa. Conhecimentos espirituais não são espirituais, conhecimentos especiais que não poderia adquirir sobre a Terra. São conhecimentos que só lá temos acesso. E tudo isso nos faz refletir, aprender e progredir, porque também trabalhamos, não é? No mundo espiritual. Não é só sabendo que se progride, mas não vamos esquecer, é na carne que passamos pelas provas. Então podemos aprender muito na escola, mas vai chegar o dia da prova, não vai? Pois é, o dia da prova é quando estamos encarnados. O estado corporal e o estado espiritual são para ele a fonte de dois gêneros de progresso, solidários um com o outro, esses progressos, por isso passa alternadamente por esses dois modos de existência. A carne é importante, até porque se nós tivéssemos apenas o bem na nossa história, nós não precisaríamos esquecer. E um recurso fantástico que a reencarnação nos oferece é o esquecimento do passado. Né? Sei lá, se não entraríamos em estados de culpa e de sofrimento que comprometeriam a realização do que viemos fazer aqui, não é? Então, a sabedoria divina, que é perfeita, nos oferece esse esquecimento. Muito bem, terminamos então aqui o item 10. E amanhã damos continuidade ao nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã, muita paz a todos.